No vídeo de hoje vamos falar do fundo de papel com alto dividend yield, mas que possui alguns riscos a serem considerados. Trata-se do Habit 11, um fundo de recebíveis da Habitat. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar pelo portfólio do fundo, que possui diversos CRIs. Começando pelas maiores participações do fundo, temos com a maior participação o Ipioca Beach Residence, que fica em Maceió, Alagoas, e tem taxa de IPCA mais 12%. Trata-se de um multipropriedade próximo à praia. A segunda maior posição é o BRDU Urbanismo, com taxa de IPCA mais 11,5%. Tem como garantia os recebíveis de 6 loteamentos nas cidades de Imperatriz do Maranhão, Rondonópolis, Mato Grosso e Luisiânia, em Goiás. Em Gramado, Rio Grande do Sul, temos o Chateau do Golden Lagueto. Com a taxa de IPCA mais 12%, o fundo possui como sócios o Grupo Van e Lagueto. O Pôr do Sol Urbanizações tem como garantia loteamentos em Sorriso e Rondonópolis, no Mato Grosso. O edifício Sky fica em Diadema, São Paulo, e tem como garantia os direitos creditórios das unidades vendidas. O Monte Serra Apolo Residencial fica em Nova Mutum, Mato Grosso. Tem uma taxa de IPCA mais 13%. É um loteamento de 1.587 lotes e fica nessa cidade que é a segunda maior produtora de grãos do estado. Dando continuidade na lista dos CRIs mais relevantes, o fundo possui 3% do seu patrimônio no Cumaru Golf São Paulo, localizado em frente ao São Paulo Golf Clube e com uma taxa de IPCA mais 11%. O Infinity fica em Rondonópolis, Mato Grosso. Está 57% vendido e com entrega prevista para dezembro de 2025. O Parque dos Poderes, em Sorriso, Mato Grosso, tem uma taxa de IPCA mais 12,5% e tem como garantia os recebíveis de venda dos lotes. O New York Residence fica em Fortaleza, Ceará. Trata-se de um projeto de 2 torres residenciais. O Solar das Águas Parque Resort fica na cidade de Olímpia, interior de São Paulo. Taxa de IPCA mais 9,5%. Trata-se de uma multipropriedade próximo aos parques aquáticos dessa cidade. O loteamento Recel, em Boa Vista, Roraima, envolve 2 loteamentos nessa cidade. Dentro da estratégia principal do fundo, essas são as principais posições dos CRIs. Dentro da estratégia tática do fundo, ele possui 2 participações que vamos considerar mais relevantes. O Chocolate Lugano, com taxa de IPCA mais 10%, com risco corporativo dessa marca de chocolate da cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. E o Medabil envolve um galpão logístico para esse fabricante de estruturas metálicas. Também ele está vinculado ao risco corporativo dessa empresa. Esta é uma distribuição das garantias do portfólio, sendo que 26% se localizam no estado de São Paulo, 19% em Mato Grosso e 15% no Rio Grande do Sul. Quase 89% do patrimônio está alocado em CRIs. Na área de loteamento, multipropriedades e incorporação, a gente tem um total de 87% do patrimônio líquido. Portanto, vemos um foco aí quase que exclusivo nessa área de habitação e o que pode envolver aí um risco específico, principalmente para esse fundo imobiliário, uma vez que essa área depende principalmente aí de taxas mais baixas por longo tempo, né? E uma economia um pouco mais estável. Qualquer situação que leve a uma crise imobiliária, esse fundo aí deve sofrer bastante. Temos 80% do patrimônio líquido vinculado ao IPCA e com taxa média de 10%.
8,6%. Evidente que existe um risco maior nesse fundo, né, com o cenário econômico, mas ele acaba sendo, por essa característica de vínculo principalmente ao IPCA, ele tem uma proteção inflacionária razoável. Mas é bom sempre ficar atento ao risco de crédito dos devedores aí desses diversos instrumentos aí de dívida. O fundo registrou no último mês um valor de 6,4 milhões de reais na receita de CRIs. É interessante ver a evolução da receita desse tipo de fundo com a deflação que registramos nos últimos meses. Veja que a linha de atualização monetária, a linha B dessa tabela, que envolve em grande parte aí o IPCA, né, ela vai a um valor bastante baixo. A receita chega a ser praticamente metade do que já registrou no passado, com a inflação num nível mais alto. Com esse efeito, vemos claramente a distribuição do fundo caiu para um patamar abaixo da média nos últimos 3 meses de resultados. O dividend yield, que chegou a passar de 17%, no último mês fechou num patamar anual de menos de 12%. E vendo finalmente o DRE, que tem a demonstração contábil do fundo, podemos ver de modo mais claro o que está acontecendo com o portfólio. Considerando que além da atualização monetária ter impacto no resultado diretamente, caso esse fundo fosse se desfazer de parte do portfólio, também houve uma queda dos valores dos CRIs recentemente, fazendo com que o lucro contábil caia de 12 milhões para pouco mais de 2 milhões de reais. Mas temos que ter em mente que esse cenário base de deflação não é um cenário que pode se esperar por muito tempo no Brasil, né? Inclusive agora com essas discussões aí, sinalizações, principalmente da PEC de gastos, há de se esperar aí que a gente tenha um ano que vem, principalmente aí com taxa de inflação num patamar um pouco mais alto. Em termos de liquidez, o fundo apresenta um bom patamar, na casa de quase 2,4 milhões de reais diários registrados no último mês fechado. Neste gráfico a gente vê essa evolução de maneira até mais clara ali do nível de liquidez desse fundo. Vamos agora comparar o Habit 11 com outros fundos de papel de porte similar. Só uma observação nessa lista, a gente tem o FEXC 11, ele irá se juntar com o BTCI 11, conforme fato relevante divulgado recentemente pelo fundo. Em termos de dividend yield, o Habit 11 possui um bom patamar e é o mais alto dessa lista. Já a sua relação preço por valor patrimonial fica em terceiro no grupo, atrás do XPCI e do FEXC. A liquidez média diária do fundo é boa, mas fica em quarto na lista desses 6 fundos. O número de cotistas está em linha com o patrimônio desse fundo na comparação com os demais, e o seu percentual em caixa é o mais alto do grupo, mas um pouquinho acima aí dos outros valores. Um ponto positivo é a sua taxa de administração, que é a mais baixa desse grupo de fundos, de patrimônio líquido bastante próximo. Analisando agora o investimento há 1 ou 2 anos, em ambos os cenários a cota se desvalorizou na mesma proporção praticamente, mas com os dividendos recebidos em 2 anos foi possível ficar no positivo. Mas mesmo assim houve perda para a inflação no período registrado. Já neste gráfico, a gente vê a evolução da cota do fundo, que está chegando próximo ao valor da queda durante o início da pandemia. É bastante interessante esse comportamento. Seu dividend yield acumulado nesse período é de 16,2%. A relação preço por valor patrimonial ficou em 0,91 e o fundo registrou um crescimento de 10,6% ao ano nos últimos 3 anos em seu dividend yield. E vamos agora falar dos pontos positivos e negativos para investimento no Habit 11. Do lado positivo, ele é um fundo que tem proteção inflacionária, pode ser importante principalmente aí na volta de patamares mais altos de inflação.
Ele tem um elevado dividend yield por conta disso, né? Ele é indexado à inflação e a sua taxa, né, mais 10% em média, né? Então tem CRIs com um pagamento bastante relevante e tem um bom nível de liquidez no mercado. Já do ponto negativo, é um fundo que tem um risco concentrado em loteamentos, incorporações e multipropriedades, que é muito dependente aí, principalmente do cenário de compra e venda de imóveis residenciais. Então, o investidor tem que ficar atento ao ciclo, ao momento do ciclo imobiliário que ele vai fazer a aquisição desse fundo. E há outros fundos com maior desconto em relação ao patrimônio líquido. E também, se a gente reparar ali aquela coluna do crescimento do dividend yield num período de 3 anos, há outros fundos que apresentaram maior patamar de crescimento que ele também, que podem ser opções aí para o investidor que pretende pegar o fundo de papel nessa faixa e nesse porte. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.